Com o passar dos anos, o corpo humano passa por diversas transformações naturais que afetam diretamente o equilíbrio e a mobilidade. No entanto, muitos acidentes que envolvem quedas entre idosos não acontecem apenas por causa da idade, e sim por erros que podem ser evitados com atitudes simples. Estima-se que 95% dos idosos que perdem o equilíbrio cometeram ao menos um dos 5 erros mais comuns, e conhecer essas falhas é o primeiro passo para preveni-las. Neste conteúdo, você vai descobrir quais são esses erros e como agir agora para garantir mais segurança, autonomia e qualidade de vida na terceira idade. Uso inadequado de calçados. Quando se fala em prevenção de quedas na terceira idade, um dos primeiros pontos que devem ser observados é o tipo de calçado que o idoso utiliza no dia a dia. Embora pareça algo simples, o calçado tem um papel fundamental na estabilidade e no equilíbrio corporal. Infelizmente, muitos idosos, ou até mesmo seus cuidadores, subestimam esse fator, e isso pode ter consequências sérias. Chinelos frouxos, sandálias sem tira no calcanhar, sapatos com salto alto ou solado escorregadio são escolhas comuns que colocam a segurança em risco. Esses calçados podem sair facilmente do pé, escorregar em pisos lisos ou não dar a tração necessária para caminhar com firmeza, especialmente em ambientes com obstáculos como tapetes ou degraus. Além disso, com o avanço da idade, é comum que os pés mudem de formato ou apresentem condições como joanetes, calos, inchaços ou perda de sensibilidade. Usar um calçado inadequado nessas condições não só compromete o conforto, mas também dificulta o andar natural, prejudica o equilíbrio e aumenta o risco de tropeços. O que fazer para evitar esse erro? Prefira calçados fechados, que envolvam bem o pé e proporcionem firmeza. Escolha modelos com solado de borracha antiderrapante. Dê preferência a calçados com fecho ajustável, como velcro ou cadarço. Evite saltos e solados muito finos. Sempre experimente o calçado no final do dia, quando os pés estão mais inchados, para garantir o conforto. E o mais importante, consulte um ortopedista ou fisioterapeuta, caso haja dor ao caminhar ou dificuldade para encontrar um modelo adequado. Pequenas mudanças na rotina, como trocar um chinelo por um tênis confortável e estável, podem evitar quedas e preservar a autonomia e a qualidade de vida do idoso. Cuidar desse detalhe é um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Ambientes domésticos perigosos. Embora muitas pessoas imaginem que as quedas de idosos ocorram principalmente na rua ou em locais públicos, a realidade é outra. A grande maioria dos acidentes acontece dentro de casa, justamente onde o idoso passa mais tempo e, teoricamente, deveria estar mais protegido. Isso ocorre porque, com o tempo, o ambiente doméstico acumula riscos silenciosos que passam despercebidos, tanto pelos idosos quanto pelos familiares. Por que o ambiente se torna perigoso? À medida que envelhecemos, nossas capacidades físicas vão mudando. A visão pode ficar menos nítida, os reflexos mais lentos e o equilíbrio mais instável. Um pequeno obstáculo que não causaria problemas a uma pessoa jovem pode ser o suficiente para causar uma queda grave em um idoso. Tapetes soltos, extensões elétricas no caminho, pisos escorregadios ou mal iluminados, e até móveis em posições inadequadas são exemplos de riscos frequentes. Além disso, muitos lares não foram pensados para atender às necessidades de uma pessoa idosa. O banheiro, por exemplo, costuma ser um dos locais mais perigosos da casa. Pisos molhados, ausência de barras de apoio e a necessidade de agachar ou se equilibrar para entrar e sair do chuveiro criam um cenário ideal para acidentes. Principais pontos de atenção na casa. Tapetes e carpetes soltos costumam escorregar ou enroscar nos pés, provocando tropeços. Iluminação deficiente, corredores escuros, escadas mal iluminadas e cômodos com lâmpadas fracas dificultam a visão de obstáculos. Escadas sem corrimão ou marcação visual. Escadas são especialmente perigosas e devem ter apoio dos dois lados, além de tiras antiderrapantes nos degraus. Camas e sofás muito baixos ou muito altos dificultam o sentar e levantar, aumentando o risco de desequilíbrio.
objetos fora do lugar ou espalhados pelo chão. Brinquedos, sapatos, baldes e até pets podem ser obstáculos inesperados. Banheiros sem adaptações, a ausência de barras de apoio, bancos para banho e pisos antiderrapantes é um dos maiores causadores de quedas. O que pode ser feito para prevenir? A boa notícia é que muitas dessas armadilhas podem ser resolvidas com mudanças simples e de baixo custo, como fixar todos os tapetes com fita antiderrapante ou removê-los, instalar barras de apoio no banheiro e próximo à cama, substituir lâmpadas fracas por modelos mais potentes e com acionamento fácil, reorganizar móveis para deixar os caminhos livres e amplos, usar móveis com cantos arredondados ou aplicar protetores de quina, colocar fita fosforescente nos degraus das escadas, optar por pisos antiderrapantes, especialmente em áreas úmidas, utilizar bancos de apoio para calçar os sapatos ou se secar após o banho, manter objetos usados com frequência ao alcance, evitando o uso de escadas ou banquinhos. Além disso, é importante que os familiares e cuidadores observem os hábitos do idoso e façam uma inspeção regular nos ambientes para identificar novos riscos que possam surgir com o tempo. Cada detalhe importa. Afinal, uma pequena queda pode ter grandes consequências, como fraturas, internações, perda de mobilidade e até impacto emocional. Sedentarismo e fraqueza muscular. Um dos fatores mais críticos, e muitas vezes ignorado, na perda de equilíbrio entre os idosos é o sedentarismo, que leva diretamente à fraqueza muscular e à redução da coordenação motora. O corpo humano foi feito para se mover. Com o passar dos anos, manter-se ativo se torna não apenas uma escolha de bem-estar, mas uma necessidade para preservar funções básicas como andar, sentar, levantar e manter o equilíbrio. O que acontece com o corpo parado? A falta de atividade física provoca a perda gradual de massa muscular, sarcopenia, o que compromete a força das pernas, quadris e core, região abdominal e lombar. Esses grupos musculares são essenciais para manter a estabilidade ao caminhar ou se levantar de uma cadeira, por exemplo. Quando enfraquecidos, até mesmo tarefas simples podem se tornar perigosas. Além da musculatura, o sedentarismo afeta também a flexibilidade, tornando os movimentos mais limitados, o tempo de reação, importante para evitar uma queda em caso de desequilíbrio, a coordenação, dificultando ações como virar o corpo ou subir escadas com segurança, a saúde óssea, já que a inatividade acelera a perda de densidade nos ossos, aumentando o risco de fraturas em caso de quedas. Quais os impactos do sedentarismo no equilíbrio? Um idoso sedentário tem maior dificuldade para corrigir a postura em situações de instabilidade, apoiar-se com firmeza ao caminhar ou se levantar, recuperar o equilíbrio após um tropeço ou desvio inesperado. Muitas quedas ocorrem não por acidentes grandes, mas por pequenos desequilíbrios que uma pessoa com mais força e preparo físico conseguiria controlar com facilidade. Como combater a fraqueza muscular na terceira idade? A boa notícia é que nunca é tarde para começar. Mesmo idosos que ficaram muitos anos inativos podem ganhar força, mobilidade e equilíbrio com uma rotina regular de exercícios leves e direcionados. Entre as atividades recomendadas, destacam-se caminhadas leves, dentro de casa ou ao ar livre, com supervisão, exercícios de fortalecimento muscular, com o próprio peso do corpo ou com resistência leve, elásticos, por exemplo, alongamentos diários, para melhorar a flexibilidade e a consciência corporal, treinos de equilíbrio, como ficar em um pé só, caminhar em linha reta ou subir degraus com apoio, atividades supervisionadas, como fisioterapia, hidroginástica, pilates ou yoga adaptado. Sempre que possível, as atividades devem ser acompanhadas por um profissional, que possa adaptar os exercícios à condição física e às limitações do idoso, evitando sobrecarga ou lesões. Movimento é vida, especialmente na terceira idade. Incentivar o idoso a se manter ativo não é apenas uma medida de prevenção contra quedas, mas uma forma poderosa de preservar sua autonomia, autoestima e qualidade de vida. O exercício físico contribui ainda para a melhora do sono, do humor
e do funcionamento cognitivo, criando um ciclo positivo de saúde e bem-estar. Fortalecer o corpo é fortalecer a confiança, e um corpo mais forte é também um corpo mais estável, preparado para enfrentar os desafios do dia a dia com mais segurança e menos medo de cair. Negligência em relação à saúde e medicações. Muitas quedas entre idosos não ocorrem por fraqueza muscular ou por tropeços, mas sim por questões clínicas não monitoradas, como tonturas, alterações de pressão, efeitos colaterais de medicamentos e problemas de visão ou audição. A negligência com a saúde e o uso inadequado de remédios é um erro silencioso, mas extremamente perigoso quando falamos em perda de equilíbrio. Como a saúde interfere no equilíbrio? O equilíbrio corporal é resultado da interação de vários sistemas do corpo: o sistema nervoso, o sistema muscular, a visão, a audição e o labirinto, órgão localizado no ouvido interno. Quando algum desses sistemas está comprometido, o risco de instabilidade aumenta drasticamente. Veja alguns exemplos de condições comuns na terceira idade que afetam o equilíbrio. Hipotensão postural, queda da pressão ao levantar. Causa tontura e pode levar a quedas súbitas. Diabetes mal controlado, pode causar neuropatia periférica, perda de sensibilidade nos pés, dificultando o controle dos passos. Labirintite e outros distúrbios do ouvido interno afetam diretamente a orientação espacial. Problemas neurológicos como Parkinson ou AVC prévio comprometem o controle motor e o reflexo. Problemas de visão ou audição não tratados reduzem a percepção do ambiente e dificultam a reação a obstáculos. Além das doenças, muitos idosos fazem uso contínuo de diversos medicamentos ao mesmo tempo, polifarmácia, o que aumenta o risco de sonolência excessiva, tontura ou vertigem, pressão arterial instável, confusão mental ou desorientação. Tudo isso afeta diretamente a coordenação e o tempo de resposta do corpo, e muitas vezes o próprio idoso não associa o mal-estar ao uso do medicamento. Como evitar esse erro? A prevenção começa com acompanhamento médico regular e uma boa comunicação com os profissionais de saúde. Algumas ações importantes incluem: consultar o geriatra ou clínico com frequência, mesmo na ausência de sintomas. Revisar a lista de medicamentos periodicamente, verificando se todos ainda são necessários ou se há interações prejudiciais. Relatar qualquer sintoma de tontura, visão turva, fraqueza ou confusão imediatamente. Fazer exames oftalmológicos e auditivos de rotina para corrigir deficiências que possam afetar a orientação. Evitar a automedicação, especialmente com remédios que afetam o sistema nervoso ou cardiovascular. Manter o controle de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e colesterol, que têm impactos diretos na saúde vascular e neurológica. Também é importante envolver a família ou cuidadores nesse processo. Muitos idosos minimizam sintomas por medo de perder a autonomia, mas com diálogo e apoio, é possível encontrar soluções que garantam a segurança sem abrir mão da independência. Cuidar da saúde é cuidar do equilíbrio. Não basta adaptar o ambiente ou fortalecer o corpo. É preciso olhar com atenção para dentro, para o que o organismo está dizendo. Medidas simples, como ajustar uma medicação ou fazer um exame de rotina, podem evitar quedas sérias e preservar o bem-estar do idoso por muito mais tempo. A prevenção passa por conhecimento, vigilância e, acima de tudo, cuidado contínuo. Negligenciar a saúde é um risco que pode e deve ser evitado.